Galera, estamos no capítulo Cálculos Químicos e Estudo das Fórmulas. Esse é o momento de entendermos a diferença justamente entre as fórmulas químicas. Bom, fórmula eletrônica ou de Lewis é a fórmula dos pontinhos, é onde mostram os elétrons de valência, ou seja, os elétrons da última camada. No caso do cloro, ele é da família 7A, então ele tem 7 elétrons na última camada, por isso que tem 7 pontinhos aqui. Ele, nesse composto aqui, ele segue a regra do octeto, quer dizer que ele faz apenas uma ligaçãozinha química com outro cloro. O oxigênio é da família 6A, ele tem 6 elétrons na última camada, então ele faz 2 ligações seguindo também a regra do octeto. E o nitrogênio, que é da família 5A, ele faz 3 ligações para adquirir aí sim a sua estabilidade eletrônica. Então, a fórmula dos pontinhos é chamada fórmula eletrônica ou de Lewis. Segunda fórmula, estrutural plana. É quando você representa a ligação existente com traços. Esse cloro fez uma ligação com esse, um tracinho. Esse oxigênio fez 2 ligações com esse, 2 tracinhos. O nitrogênio fez 3 ligações com este nitrogênio aqui, 3 tracinhos. Olha a diferença entre estrutural plana e eletrônica, chamada também de Lewis. Pontinhos, eletrônica, tracinhos, estrutural plana. Atenção agora para a fórmula estrutural geométrica, que é a geometria molecular. Bom, esse ponto aqui tem um capítulo específico para você descobrir qual é o ângulo formado entre os átomos. Mas esse tipo de fórmula é onde mostra exatamente esse ângulo. No caso da água, se você representar sua fórmula estrutural geométrica desta maneira aqui, você estará falando que o ângulo de ligação seria de 180 graus. E está errado. A angulação da água não é 180. A geometria molecular da água não é linear. Isso aqui está errado. Qual é a geometria molecular da água? Angular. Quer dizer que você precisa fazer uma angulação aqui diferente de 180. A angulação da água é de aproximadamente 105 graus. Olha, 105 graus. Esta é a angulação da água. Perceba que se você desenhar 180 está errado. Mas tem um capítulo específico para você aprender geometria molecular. Mas, de novo, a fórmula estrutural geométrica tem que respeitar a angulação. Se você só estivesse fazendo a fórmula estrutural plana da água e você colocasse assim, estaria certo, não tem problema. Agora, se você quer colocar na fórmula estrutural geométrica, você precisará representar com a angulação correta. E aí você precisa do assunto geometria molecular. Fórmula molecular ou bruta. Basta você contar a quantidade de elementos químicos. Tipo, 2 cloros virou Cl2. O2, O2. 2N, N2. E o da água que nós fizemos aqui, quantos H eu tenho? 2. E quantos O eu tenho? 1. Então, qual é a fórmula molecular da água? H2O. Bom, eu acho que você percebeu já a diferença entre fórmula molecular, fórmula eletrônica, fórmula estrutural e fórmula estrutural geométrica. Agora,
vocês vão entrar em um outro bloco. Fórmula mínima, fórmula percentual. Observe um detalhe agora. Como é que eu vou identificar a fórmula mínima, chamada também de empírica? Bom, você vai verificar se existe algum número que você consiga dividir todos os números que estão aqui. Se existir esse número, você vai fazer a divisão. Por exemplo, a glicose, que é a primeira molécula aqui, eu consigo dividir todos os números por 6. E aí eu não vou conseguir dividir mais. Então, qual é o número de referência que eu divido para que eu tenha o menor possível? Por isso que é chamado mínima, o número é 6. Então, o que vai acontecer? Se você dividir tudo aqui por 6, você vai encontrar a fórmula CH2O. Essa é a fórmula mínima da glicose. Do ácido acético, existe algum número que eu consigo colocar na menor quantidade? Existe. E o número é 2. Se você dividir tudo por 2, você vai encontrar CH2O. Perceba que é a mesma fórmula tanto para a glicose quanto para o ácido acético. O que é fórmula mínima? É uma fórmula que você consegue colocar todas as quantidades de átomos na menor possível. Agora lembre, ou você divide todos ou não pode dividir nenhum. Como assim, Augusto? Olha para a água. A fórmula molecular da água é H2O. Tem algum número que eu consigo dividir todos para que fique com o menor possível? Se você nesse momento falou o número 2, está errado. Por que está errado? Porque o 2 só divide o H. O O ia ficar com números fracionários e não pode. Ué, Augusto, e agora o que eu faço? Quer dizer o quê? Que a fórmula molecular da água e a fórmula mínima é a mesma. Conclusão: a fórmula molecular e a fórmula mínima podem ser diferentes ou não. Percebeu aí agora? Se eu tiver um número em que eu consiga dividir todos, eu vou obter uma fórmula diferente. Mas se não tiver esse número, a fórmula molecular e a mínima, elas são as mesmas. Bom, último tópico, até a gente passar para umas transformações, é a fórmula percentual, chamada também de fórmula centesimal. Raciocina comigo agora. Como é que eu vou achar a fórmula centesimal? Para isso, você vai precisar calcular a massa desta molécula. E aí você fala, Augusto, como eu vou calcular a massa dessa molécula? Você vai na tabela periódica e procura qual é a massa do carbono. Lembre a você que dos valores que aparecem na tabela periódica, o maior valor é sempre o valor da massa. No caso do carbono, na tabela periódica, aparece assim, ó, 6 e 12. Então, qual é a massa do carbono? 12. Tu vai pegar o maior valor. Do H, na tabela periódica, é 1. E do O é 16. E aí você vai calcular quanto pesa essa molécula toda. É só fazer assim, ó. 6 vezes 12, 72. Mais 12 vezes 1, 12. Mais 6 vezes 16, 96. Soma tudo agora, você vai achar 180, 180. Ó, você vai achar 180. Raciocina comigo agora. 180 é o total. Ou seja, é a massa toda da glicose. Ou seja, é 100%. Mas, se eu quero avaliar quantos por cento tem o carbono, se 180 é o peso total, só de carbono tinha quanto, gente?
72. Isso aqui eu coloco x. E nessa multiplicação cruzada aqui, ó, você vai achar 40%. Então, carbono tem 40%. Vou colocar ela aqui, ó. C, 40%. Já começou a fórmula centesimal. H, se 180 é 100%, quanto é que eu tinha de H? 12. 12 equivale a quanto? X. E esse x aqui vai dar 6,7 aproximadamente. Então, você chega aqui e coloca, ó, H 6,7%. Só está faltando o O. Você tem duas formas de achar o O. Ou você acha do mesmo jeito que nós fizemos aqui, 180 é 100%, 96, que é o do O, está para x. Ou você acha por diferença. Como assim, Augusto, achar por diferença? 100%, olha, 100% menos a quantidade de C e menos a quantidade de H. Aí você vai achar para o O complemento. Então, quer dizer o quê? Que a fórmula percentual ou centesimal da glicose é C 40%, H 6,7% aproximadamente e O 53,3%. Aqui está a diferença entre fórmula percentual, fórmula mínima, fórmula molecular, fórmula estrutural geométrica, fórmula estrutural plana e fórmula eletrônica ou de Lewis. Observe bem agora, vamos fazer um treinamento. Existe a possibilidade de transformar fórmula molecular em fórmula mínima e em fórmula percentual? Nós fizemos essa etapa. Por exemplo, a glicose era C6H12O6, aí virou o quê? CH2O, aí virou o quê? C 40%, H 6,7%, e O 53,3%. Foi isso que ficou. Ó. Essa etapa vocês fizeram. Vocês vieram para cá, ou vieram para cá. Tudo lindo e maravilhoso. Ô Augusto, mas existe a possibilidade de fazer o inverso? Existe. E tem questões de processos seletivos que cobram o inverso. Então, como é que nós vamos fazer para trazer da fórmula centesimal para a mínima e da mínima para a molecular? Primeiro passo, você vai pegar a fórmula centesimal, C 40%, H 6,7% e O 53,3%, e vai fazer isso, ó. Você vai pegar e dividir o percentual de cada elemento pela respectiva massa. Ó, pela respectiva massa do elemento. Tipo, 40 dividido por 12. Bom, quando você pegar o percentual e dividir pela respectiva massa, o que você vai encontrar? Se você dividir 40 por 12, você vai encontrar 3,33. Se você dividir 6,7, aproximado aqui, ó, por 1, você vai achar 6,7. E se você dividir
53,3 por 16, você vai achar 3,3. Porém, não existe essa fórmula. Se esse número aqui já tivesse aparecido inteiro, você tinha acabado de achar a fórmula mínima. Mas esse número aqui deu fracionário. E agora, Augusto, o que é que eu vou fazer se a minha primeira divisão der fracionário? Você vai para a segunda etapa. Você vai dividir todos os valores que você encontrou aqui pelo menor deles. Tipo, 3,33, 6,7 e 3,33. Qual deles é o menor? 3,33. Então, você vai dividir tudo por 3,33. Ó. E aí, você vai achar quanto aqui? Você vai achar aqui 1, você vai achar aqui 2 e você vai achar aqui 1. O que você acabou de encontrar aqui agora? A sua fórmula mínima. Ou seja, você conseguiu transformar de fórmula centesimal para a fórmula mínima. Até agora você tem CH2O. Mas eu quero levar ela para a fórmula molecular. E agora, Augusto, o que é que eu faço? Olha, agora a questão tem que lhe dar um desses dois dados que eu vou te falar aqui agora. Ou ela te dá o fator de divisão, que no nosso caso aqui foi 6, ela pode falar assim, ó, o fator de divisão da glicose é 6. Tá, se ela falar esse número para mim, aí ficou mamão com açúcar. Basta pegar aqui e colocar CH2O e colocar um 6 aqui e fazer a distributiva. 6 vezes 1, 6 vezes 2 e 6 vezes 1. E aí eu vou passar a achar a minha fórmula molecular. Ficando o quê? C6, deixa eu colocar um C aqui, ó. C6H12O6. Achei, ó. Ô Augusto, e se ele não me der o fator de divisão, ele pode me dar o quê? Ele pode te dar a massa, ó, a massa, deixa eu apagar aqui, a massa molecular. Ele vai te falar assim, ó, a massa molecular da glicose é 180, que foi justamente o que a gente achou aqui, ó. Então, se ele falar para você que a massa molecular é 180, você que vai ter que achar o fator de divisão. Tá, Augusto, e como é que eu faço para achar esse fator de divisão com esse dado que ele me deu? Basta você dividir a massa que ele acabou de te dar pela massa da fórmula mínima que você já encontrou. O carbono pesa 12, o H pesa 1 e o O pesa 16. Calcule aqui agora para você ver. 1 vezes 12, porque aqui é 1, ó. 1 vezes 12, 2 vezes 1 e 1 vezes 16. Soma tudo, 30. 30 é a massa da fórmula mínima. Recapitulando, o que você fez? Pegou a massa molecular da glicose toda, que ele teve que te dar o dado, e dividiu pela massa da fórmula mínima que você já encontrou. Você acabou de achar o fator de divisão. E aí, quando você acha o fator de divisão, basta fazer a distributiva que a gente acabou fazendo aqui agora, ficando CH2O, que era a sua fórmula mínima, fator de divisão que foi 6, fazendo a distributiva aqui agora, ó, fazendo a distributiva aqui agora, você vai achar a fórmula molecular que vai bater com a de cima, C6H12O6. Então, eu consigo transformar de fórmula molecular para fórmula mínima, de fórmula mínima para percentual? Consegue. Você consegue voltar da fórmula centesimal para a fórmula mínima, da fórmula mínima para molecular? Consegue.
Então, vocês acabaram de ter uma aula Estudo das fórmulas químicas de Lewis, estrutural plana, estrutural geométrica, molecular, mínima, percentual e suas respectivas transformações. Valeu!